Para realizar a instalação do Adobe Illustrator, a gente simplesmente precisa abrir o link e realizar o download desse arquivo. No caso, clicando em fazer download. Após isso, a gente espera ele realizar o carregamento. E uma vez baixado, nós clicamos com o botão direito e selecionamos o programa de extração que tenhamos, ou então do próprio Windows. E com isso só dando prosseguimento à extração. Uma vez extraído, nós vamos na pasta e executamos o programa. Ele vai carregar e selecionamos então a opção A4. A interface vai nos dar uma série de ferramentas do lado esquerdo e algumas opções do lado direito. Refinamentos. Na barra do topo selecionamos a opção Painting. E ele vai abrir uma nova barra de ferramentas e opções e algumas outras ferramentas ao lado. Com a tecla Alt do teclado mais o scroll do mouse, a gente consegue ter o zoom in e zoom out da prancha. Da mesma forma, com a tecla Ctrl do teclado mais o scroll do mouse, a gente consegue ter o deslocamento horizontal. E o próprio scroll normal, o deslocamento vertical. Clicando 2 vezes em cada menu, nós conseguimos reduzir o tamanho deles. E no caso, a intenção é mover a opção Layers para cima, tendo mais espaço então para começarmos com as pranchas. Clicamos então em Window e habilitamos a opção Artboard. Então nós vemos aqui que nós temos apenas uma prancha, o Artboard. Nós podemos adicionar mais uma, simplesmente clicando no botão. E nós também podemos editar a posição dessas pranchas, sejam em colunas ou em linhas. Clicando mais uma vez, nós conseguimos então padronizar quantas colunas nós desejamos. Apenas uma com 3 artboards, ou no caso 3 e cada uma. Ou podemos também simplesmente excluir através do botão Delete. Tendo então as artboards prontas, nós podemos voltar nas camadas, que são as opções fundamentais do programa. Podemos clicar 2 vezes no nome Renomear. Podemos também clicar em Create Layer, adicionar uma camada, também podendo renomeá-la, clicando 2 vezes em cima. E clicando ao lado do seu nome, nós podemos selecionar a cor que será representada nos objetos que iremos trabalhar. Para efeitos de organização, na verdade. Então, com as pranchas e as camadas prontas, nós podemos adicionar uma imagem para trabalhar em File e Place. Selecionamos a imagem exemplo, qualquer uma, e a movimentamos dentro da prancha. Uma vez ela selecionada, nós podemos mover ao clicá-la, e no caso ela estaria incluída dentro de uma camada específica. No caso aqui, nessa vermelha, que seria a representação da seleção do objeto. Como vocês podem ver, a borda. Ela pode ser alterada da mesma forma, então nós conseguimos identificar melhor qual objeto corresponde a qual camada. Vou acelerar o processo para adicionar mais algumas imagens. Com mais alguns exemplos para se trabalhar. Selecionou o objeto, a gente consegue movê-lo dentro da prancha. Nós conseguimos também ajustar o tamanho dele utilizando a tecla Shift, que fica proporcional ao tamanho. Deixamos dentro da prancha. E fazemos o mesmo com todos os outros. Aqui eu só estou dando uma acelerada. E voltando para as camadas,
Selecionando todos os objetos, todos eles verdes, nós podemos bloquear todos clicando ao lado do olho para bloquear a seleção desses objetos dentro da camada. Podemos desbloquear também e assim voltar a selecioná-los. Uma outra forma de adicionar a imagem é simplesmente arrastando para dentro do programa. Ele vai ser adicionado na camada que previamente estava selecionada. Então, deleta essa imagem de exemplo. E vamos trabalhar na transparência das imagens para poder realizar os contornos em cima. No menu Windows e Transparency, a gente adiciona a opção, arrastando ela por conjunto de opções do lado direito. Vai abrir uma nova caixa para a gente consegue selecionar então essa opção através do momento que nós selecionamos uma imagem. Selecionando então a imagem, a gente consegue alterar a porcentagem de transparência dela, ou seja, como a opacidade. Podemos diminuir cada vez mais, conforme nos agrade. E podemos fazer o mesmo também selecionando vários objetos e alterando todos da mesma forma. Então temos a seleção já feita. Podemos voltar em Layers, selecionar novamente, bloquear a camada, para aí sim nós começarmos a utilizar as ferramentas do Illustrator. Então do lado esquerdo nós temos várias ferramentas para serem utilizadas, cada uma com a sua função. Ao final nós temos um botão que adiciona mais ferramentas, não utilizadas no padrão desse layout. E vamos começar então com a Selection Tool, que nada mais é do que uma ferramenta de seleção. Pode ver que se nós bloquearmos a camada, nós não conseguimos selecionar nada. E da mesma forma não utilizar a Pencil Tool, que seria a primeira ou a mais básica ferramenta do Illustrator. Deixamos a camada original bloqueada e vamos trabalhar então em cima de outra camada que vamos utilizar como esboço para os nossos traços. No caso, a caneta, simplesmente você arrastando, segurando o botão do mouse e arrastando, ela faz os traçados. Não tem muita dificuldade. Ela vai seguir justamente o movimento do mouse. A partir do momento que você clica e segura, fazendo diferentes formas, conforme o gosto. Várias formas mesmo. Da mesma forma, assim que ela é selecionada, todo objeto no Illustrator ele se torna movível inteiramente, independente do que é feito. E é para isso que a Selection Tool funciona. E você utilizando o Shift, dá uma proporção de comprimento e largura para qualquer objeto que você esteja trabalhando. Sem o Shift, ele torna desproporcional e você ainda consegue também rotacionar o objeto. Apago tudo então para utilizar a próxima opção. E no caso, cada traço feito no Illustrator, aqui ainda com a Pencil Tool, ela pode ser alterada com a Direct Selection Tool, que nada mais é do que a alteração do que se chama das âncoras, que são essas pontuações dos vetores. Então a gente consegue também alterar a forma e a posição desses e dando outras configurações para o traçado. Inclusive alterando a angulação desse traçado. A outra opção é o Pen Tool, que ele já na verdade acaba sendo mais preciso. Já são mais traços retos, no qual ao momento que você clica, o próximo clique vai ser a direção em linha reta desse traçado. Então você consegue fazer trabalhos mais direcionados, mais fixos para algumas formas geométricas, inclusive fechando o polígono do traço. Quando aparece o sinal de menos ao lado do cursor, nós conseguimos eliminar aquela posição, aquele vetor.
E segurando o Shift, nós também temos uma proporção de 45 graus para cada direção dos traços que nós estamos fazendo. Quando você necessita de precisão, seleciono tudo para apagar. Então temos a outra opção da caneta, que é no momento que você segura o segundo ponto, você consegue dar a angulação do traço que você quer realizar. Então você consegue formar arcos com isso. Ele sempre dá continuidade ao próximo ponto. A próxima ferramenta, o Rectangle Tool, nada mais é do que a criação de formas geométricas. Aqui, no caso, um quadrado, um retângulo, conforme a proporção que você coloca. Mais uma vez, segurando o Shift, nós temos então um quadrado. Temos também a Ellipse Tool, que vai formar objetos redondos, ou circulares, melhor dizendo. Também é possível de utilizar o Shift como proporção. O Polygon Tool, que vai nos dar formas geométricas com lados. A Star Tool, que vai formar pequenas estrelas para a gente. E utilizando a tecla para cima ou para baixo, a gente consegue adicionar essas pontas da estrela. E temos também, então, a Line Segment Tool, que nada mais é do que a criação de linhas diretas, sem a composição da caneta, da Pencil Tool, que acaba ligando esses pontos. O Polygon Tool também funciona da mesma forma que a Star Tool, então a gente consegue também, porque como são polígonos de lados, a gente consegue alterar conforme coloca para cima e para baixo. Seleciono todos para apagar os exemplos. E aqui eu coloco então a Type Tool, que nada mais é do que a ferramenta de escrita. A gente consegue alterar também a posição desse objeto, rotacionando também. E conseguimos também, com o botão direito, adicionar o formato da fonte, ou mesmo o tamanho dela. Apesar de que no Illustrator nós conseguimos arrastar da mesma forma, então o tamanho da fonte é feito automaticamente. Apago o exemplo. E o próximo, eu faço um traçado para ilustrar o uso da Eraser Tool, que nada mais é do que a borracha. Então nós conseguimos apagar um determinado traço e o traço apagado se torna outro traço. Então ele dá uma continuidade de traços para serem feitos. Conseguimos assim dividir esses traços. Da mesma forma que a Scissor Tool, que ela divide, porém é de pontual, num ponto específico, sem a necessidade de apagar nem nada. Então, ao clicarmos em algum ponto, nós conseguimos dividir aquele segmento. Então aqui mais um exemplo, agora maior, e da mesma forma, clicando com a tesoura, a gente consegue dividir e ainda assim mover como se fosse qualquer outro pedaço.